Você que vive o mundo do balão pelo menos há 35 anos ou até mais, me responda rápido. Qual foi o ano que subiram mais balões marcantes até hoje? Garanto pra você que eu não sei. Com certeza cada um de vocês tem uma resposta, e a minha eu só vou te contar depois da vinheta. Fala, amigos da arte! Quem acompanha os meus vídeos sabe que o balão moderno, que são esses que a gente vê todo fim de semana de tempo bom voando por aí, começou para valer lá no comecinho dos anos 1970 no Rio de Janeiro. E nesses mais de 50 anos, subiram muitos balões que são inesquecíveis e sempre lembrados em rodinhas de conversas e em bate-papos em redes sociais. Mas para responder na lata qual foi o ano que subiram mais balões marcantes, já fica mais complicado responder, né? Mas como eu sou legal, eu fui lá e pesquisei. E os quesitos principais que me levaram a essa escolha são a presença de muitos deles em álbuns de figurinhas, em livros, em vídeos, em fotos. Isso tudo ajudou a popularizar esses trabalhos, além, claro, das histórias e principalmente de quem eram os balões, pois as turmas mais famosas sempre têm vantagem, porque o pessoal fica louco esperando um novo trabalho aparecer. E o ano que mais subiram balões marcantes pra mim é 1991. É difícil de acreditar. Naquele ano eu já tinha 13, 14 anos e já fotografava balões, e a turma do meu pai estava vento e popa, então no meu caso foi até fácil levantar esses dados, pois eu vivi muito bem aquele ano. Sem dúvidas, 1991 foi um ano muito mágico. O auge dos álbuns de figurinhas, da comunicação baloeira com muitos jornais ativos, muitas turmas, festivais e, claro, balões marcantes que são referência e lembrados até hoje. Eu prometi que ia te provar que 1991 foi o melhor ano da história, né? Quer ver como eu tenho razão? Então bora pra lista. Já que os primeiros meses do ano quase não sobe nada e a coisa mesmo só pega na transição do verão com o outono, começamos a temporada em 7 de abril, com o tradicional festival do Grupo Baloarte no Rio de Janeiro. No fim de semana seguinte, um dos balões mais famosos do Paraná, o peão de 20 metros da Arte Proibida, a principal turma da Terra das Araucárias no começo do balão moderno por lá. Em 5 de maio tivemos o tradicional Festival da Turma da Amizade no Rio, e aqui em São Paulo, enfim, subiu o primeiro peão com decoração taqueada corrida, digamos assim, que é o peão de 24 metros da Alfa de Santo André. Este foi um balão que muita gente esperava ansiosa para vê-lo subir, pois já era falado em tudo quanto era canto quanto estava em confecção, e a coisa piorou depois que tentaram soltá-lo no feriado de 15 de novembro de 1990, e todo mundo viu como ele era. O icônico e pesado peão da Turma de Santo André também é o único balão da história a estampar a capa de um álbum de figurinhas sem sequer ter subido, o segundo da coleção Sétima Maravilha da editora Lazer, que vendeu muitos álbuns de figurinhas com uma foto dessa primeira tentativa em destaque na capa. Como era esperado por todos, no começo de 1992 saiu o resultado e ele ganhou a Boca de Ouro de melhor peão com bandeira no torneio do ABC e também aqui em São Paulo. Além disso, foi o maior balão resgatado a subir novamente em tão pouco tempo até então, sendo solto novamente apenas 3 semanas depois, desta vez fogueteiro no Festival da Rede, Coringa e Colibri. Por fim, é considerado por muita gente um divisor de águas nesse estilo de decoração, e a galera sempre se lembra dele. Saindo de Santo André e indo para Mariporã, no mesmo dia subiu 9 folhas da Buraco da Onça, que teve uma ajudinha do pessoal da turma do parque, e também é lembrado e considerado um dos mexericas com bandeira mais bonitos da história do balão por muita gente. E 20 dias depois, subiu mais um balão que muita gente se lembra, o peão de 16 metros da Serpente. Voltando ao paraíso dos balões, 25 de maio foi o dia da soltura do primeiro trufe de grande porte da história, o 24 metros da RWR, que também foi o primeiro balão com acionamento dos fogos através de um temporizador eletrônico e o primeiro de São Paulo sem a boca colada. No dia seguinte subiram muitos balões que são lembrados até hoje, como o peão de 24 metros da Tropicália, vencedor da Boca de Ouro Carioca, e aqui em São Paulo, a segunda tentativa de soltura, desta vez com sucesso, do peão de 24 metros da Turma da Ilha de Pirituba. E logo na sequência, no mesmo campo, o peão de 17 metros da Vagalume, com a famosa bandeira da Galega. Subiram também naquela manhã o trufipeta da Turma do meu pai, a Maria Preta, que tinha 28 metros, e outro peão de 28, desta vez com molde certinho, da Sonho de Papel,
em mais um fim de semana do Festival da Colibri, que de tantos adiamentos e datas que teve, acabou encavalando com a data do Festival da Rede da Coringa, o que gerou o famoso festival que nunca acabava, com muitos finais de semana lotados de gente, de abril a maio e com centenas de balões soltos lá na garagem da EPT no ABC. Já no primeiro dia de junho tivemos mais uma edição do Festival da Balão Mágico e a segunda do Festival da União, que também são bastante lembrados. Também foi o dia de soltura do 16 Folhas da Emenda, para muitos o melhor balão fogueteiro noturno da história até hoje. No dia seguinte, subiu no Rio o peão de 26 metros da pirâmide com o Sérgio Minhoca, que muita gente se lembra, principalmente pela bandeira do Aleijadinho. E no Festival da União, aqui em Osasco, a RWR, desta vez em parceria com a Tubalão de Taboão da Serra, soltou o inesquecível recorte lâmpada de 20 metros fogueteiro, um dos primeiros balões de recorte projetados por computador. Foi um fim de semana de tempo perfeito, com muitos, mas muitos balões subindo e caindo para tudo quanto era canto. E além dos festivais da Balão Mágico e da União, também teve um da Saudade, lá na Vila Piauí, a poucos quilômetros de onde rolava o da União. E lembro que o vento naquela manhã trouxe muitos desses balões aqui para o sul da Zona Sul, e era uma loucura. Era tanto balão que o pessoal da turma do meu pai não conseguia escolher em qual eles iriam atrás. 2 semanas depois, foi no Festival da Turma dos Anjos, realizado em 16 de junho, que subiu o primeiro modelado de grande porte de São Paulo, que tinha 18 metros e foi solto pela Baloema, que ainda era timidamente chamado de Rally Bagdá. Já no dia 7 de julho, subiu o peão de 20 metros da Turma da Coroa no Rio de Janeiro e rolou o maior festival de balões aqui do sul da Zona Sul, a 3ª edição do Festival da Turma Resgate, que muita gente se lembra principalmente por ser realizado em um enorme terreno atrás do Shopping Interlagos, onde hoje é uma loja da Leroy Merlin. E lá em Mariporã tivemos a soltura de 2 peões que muita gente também se recorda, o de 23 metros da Arte Real de Guarulhos e o de 28 da Boca e Aperto, o peão roxo com a bandeira do dinossauro. A noite de 22 de julho foi de briga de gigantes no Rio de Janeiro, com as armações da Turma da Amizade, que levou a Boca de Ouro naquele ano, e o 9 Folhas da Turma de Realengo, que homenageou o Chico Mendes. Por falar em Chico Mendes, 5 dias depois, na virada de 27 para 28 de julho, subiu 11 Folhas da Estrelar, mais um balão homenageando o Chico Mendes, um dos balões com armação mais bonitos da história aqui em São Paulo, na opinião de muita gente, que também foi o último desse estilo da poderosa turma da Zona Norte de São Paulo. Na manhã seguinte, voltando ao Rio, subiu o peão de 20 metros da Arte Magia e na noite de 5 de agosto, mais um balão que muita gente se lembra e acha que é um dos mais bonitos da história, o 10-9 da Turma do Cometa, que ilustrou as artes de Michelangelo na Capela Sistina do Vaticano, e ele mesmo na armação. Em 8 de agosto, subiu o trufe de 20 metros da Balofic, que era da Vila Ema, Zona Leste de São Paulo, mas como não tinha a categoria de fogueteiro diurno na Boca de Ouro daqui, eles soltaram no ABC e ganharam o torneio por lá. Esse balão também é bem lembrado por ter caído na represa Binnings do lado da Anchieta, e foi pego de barco pelo Miguel da Emenda, que o soltou com a sua turma e seus amigos lá do Festival da Baloema no ano seguinte. E 25 de agosto subiu mais um balão que ficou eternizado na memória de muita gente, o 10 Folhas da Casarão Meyer, que ilustrou na armação uma soltura de um balão numa festa junina. E aqui em São Paulo, naquela manhã, subiu de uma revoada no Campo do Nevado, em Santo André, o Goffer de 12 metros do Grupo UFO com a decoração do Conan o Bárbaro, que foi eternizado por estampar a capa de mais uma edição da coleção Sétima Maravilha da Editora Lazer. Uma semana depois, em 31 de agosto e no mesmo campo, foi a vez do 8 Folhas da Caverna. E meus amigos de Santo André fizeram o que muita gente fazia na época. E com as histórias que eu acabei de contar, eu acho que vocês perceberam, né? Que muitas turmas soltavam seus balões no grande ABC para poder concorrer nas 2 Bocas de Ouro, pois o regulamento de São Paulo permitia que as turmas soltassem de onde quisessem, mas a do ABC, que era organizada pelo Rocha e pelo casal Tony Rosa, também de Santo André, exigia em suas regras que os balões subissem no grande ABC para poder concorrer. E assim como aconteceu com o peão da Alfa, o da Caverna também ganhou as 2 Bocas de Ouro naquele ano. O mês da independência do Brasil de 1991 também teve balões que muita gente se lembra até hoje, como 14 Folhas da TZN, um balão que deu um baita show pirotécnico e só perdeu, na opinião dos jurados, pro Vermelhão da Emenda. E na mesma noite, o primeiro balão noturno no sítio do Claudinho em Itapevi, os 6 Folhas do Paulinho da Ícaro, que levaria uma armação, mas ele queimou nas guias.
muito triste. De Itapevi para o Recanto da Pamonha, aquela noite foi também a data de soltura do 10-8 da Severa e Albatroz, o balão com o tema Guerra dos Mundos, que é sempre lembrado pelo pessoal. No mês de outubro daquele ano, São Pedro estava de mau humor e não tivemos um fim de semana com tempo bom. Mas o mês de novembro começou no dia 10, com um belo peão de 14 metros da Arte Viva no Paraná, mais um balão que muita gente se lembra, que foi presente em álbuns de figurinhas e que trouxe a primeira boca de ouro dessa talentosa turma lá da terra das Araucárias. No feriadão prolongado de 15 de novembro, subiu o 10-2-10 da Bavilões e bem pertinho dali, no Beira-Rio, o Bagdá de 14 metros da Baloca, que ganhou a boca de ouro. E no dia 17, mais um campeão de boca de ouro, o 10-9 da Listagem de Guarulhos, um dos primeiros balões com lâmpadas sequenciais na armação soltos por aqui. No fim de semana seguinte, uma revoada em Mariporã, com muitos balões que a galera se lembra, como o 11-3-8 da Turma da Água Fria, o peão de 14 metros da Alvarenga e o peão de 17 da Turma da Touca. No dia 15 de dezembro, subiram um golfear de 13 metros do Maurício Pacheco e outro do mesmo tamanho, só que da Polegar, que trouxe mais uma boca de ouro para a famosa Turma de São Mateus. Na noite seguinte, subiu o 11-4-11 da Jurema, outro balão sempre lembrado pelo pessoal. No dia 20, o 14 folhas do Grupo UFO, todo vermelhão também. E na manhã seguinte, o peão de 18 metros da Turma do Parque. O golfear de 12 da Turma do Lançamento, que levou uma carruagem da Bela Adormecida gigante. E mais uma revoada lá no Búfalo, que muita gente comenta até hoje, com o 938 do Saruga, o 9 folhas da Domínio do Céu e o peão de 16 metros da Euforia. Para fechar 1991, no último dia do ano, mais um trufe fogueteiro diurno, com o mesmo molde, tamanho e local de sutura em Mariporã do balão da RWR, que foi o Verdão fogueteiro da Buque e Aperto. E aí, consegui te convencer que 1991 foi o ano que mais subiram balões tão marcantes que são lembrados até hoje por muita gente? Quem sabe? Pode até ser. Se tem mais algum balão que eu não coloquei na lista de hoje, ou se pra você foi outro ano que considera melhor, conta aqui pra gente nos comentários. Quem sabe eu não faço uma parte 2 dissecando mês a mês mais um ano histórico com seus principais personagens. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, já deixa um like no vídeo, se inscreva no canal para você não perder nada e até o próximo vídeo, sempre com mais uma boa história sobre o nosso querido mundo do balão. Um abraço bem sentado e um beijo a todos. Tchau!